Dando prosseguimento ao estudo da janela de parâmetros com as várias funcionalidades que o plugin da GeraStrader possui, vamos agora ver como podemos nos conectar à corretora. Clicamos aqui com o botão direito no gráfico, vamos na janela de parâmetros. Eu vou fechar todos os controles para ficar mais fácil visualizarmos. Então vamos aqui na corretora. Para nos conectarmos à corretora, a gente tem aqui dois botões: conectar, esse para desconectar e esse para resetar. Para conectarmos, a gente vem aqui no conectar e a gente pode notar que aqui o XP ficou verde e on. Estamos conectados à corretora. Se clicarmos aqui em Trade Off, ele ficará verde e passará a ser escrito Trade On e estaremos com o robô ligado, operando segundo os sinais do nosso Trade System, segundo os sinais da das nossas regras. Ok, eu vou desconectar agora. Ficou XP Off. Um detalhe importante é o seguinte: a bem da verdade, nós não precisamos nunca conectar e desconectarmos da corretora. O que nós precisamos é, no início do dia, clicarmos em resetar, de forma que o robô ele resete todas as variáveis de controle e comece o dia zerado, limpo, para poder operar. Nesse caso também, ao se fazer o resetar, ele demora um pouco mais, mas ele vai providenciar essa limpeza e vai automaticamente se conectar à corretora. A gente pode clicar aqui no resetar várias vezes, não tem problema. Então eu vou desconectar aqui, vou resetar de novo para vocês verem. Pronto, estamos conectados. Na sequência, vamos ver os controles que nós temos para gerenciar nossas operações. O plugin ele já vem com vários parâmetros que a gente pode utilizar para controlar as nossas operações. Então vamos analisar, vamos estudar cada um deles. Quantidade. Quantidade vai ser contratos que a gente vai operar. Então, no caso aqui, eu estou com o ativo DOLF16, que é o dólar cheio da BMF. Então, aqui eu tenho que operar no mínimo com 5. Ok. Esse campo aqui, segunda ordem, ele é o seguinte. É uma espécie de scale-in. É uma entrada piramidal. Significa o seguinte: se o robô comprou a determinado preço, se ele cair X% desse preço, eu compro novamente. Então vamos supor que eu quero que ele compre novamente a partir do momento que ele caia 3%. Então, uma vez comprado ou vendido, quer dizer, uma vez dentro do mercado, se o preço recuar, no caso de uma compra, ou ele avançar 3%, nesse caso aqui, eu vou fazer uma nova compra ou venda de 5 contratos cheios. É como se fosse uma entrada em piramidal, pirâmide, em scale-in, a gente fala. Esse campo aqui, ordem a mercado, normalmente ele fica desligado.
No código da nossa estratégia, se eu tiver definido os campos, as variáveis, buy price, sell price, short price, cover price, todas as entradas ou saídas, elas vão ser feitas por ordens limitadas nos preços dessas variáveis. Então, se eu tiver um sinal de buy, de compra, ele vai comprar no valor da variável buy price. E daí segue para as outras variáveis. Se essas variáveis elas não estiverem presentes no meu AFL, no meu código do robô, todos os sinais de buy, short, sell, cover vão ser executados a mercado. Se elas estiverem definidas dentro do meu AFL, eu preciso que esse campo aqui, ordem a mercado, esteja desligado. Se ele estiver ligado, independente das variáveis buy price, sell price, short price, cover price terem valor, as ordens vão ser todas enviadas a mercado. Ordem stop de entrada. O que é essa ordem? Vamos supor que eu tenha um sinal de compra. É mais fácil a gente pensar no lado da compra. Então, tenho um sinal de compra. Eu tenho um valor de buy price. Vamos supor que eu tenho um sinal de compra e o meu valor de buy price, ele está naquele momento em que a ordem vai ser enviada para o mercado, ele está acima do valor atual, do valor corrente. Então vamos supor, o valor agora do dólar, ele está em 38,47, 3.847. Vamos supor que aqui eu tenho um sinal de compra, então o robô vai enviar uma ordem e o meu buy price está definido lá como 38,48. Poxa, mas se o mercado está em 38,47 e eu estou querendo comprar 38,48, a minha ordem vai ser executada a mercado. Ok, exceto se esse campo aqui, ordem stop de entrada, estiver ligado. Se estiver ligado, o robô ele vai julgar a ordem de entrada como uma ordem start, stop, start, no valor do buy price que foi definido. Vamos lá. Rompimento de entrada em pontos. O que significa isso aqui? Significa que quando der um sinal de entrada, o sinal de entrada pode ser um buy, um short, buy para compra, um short para venda, entrar vendido. Então, ele vai julgar a ordem para entrar X pontos do high, máximo da barra de sinal, ou, no caso de uma compra, de uma entrada comprando, ou se ele romper X pontos, vamos supor, meio ponto. Se ele romper meio ponto do mínimo, do low, da barra de sinal, no caso de uma venda. Então, o próprio robô faz esse gerenciamento. Não é necessário, o plugin não é necessário que isso esteja definido dentro do código. Da mesma forma, no caso de um rompimento de saída. Se eu tiver um sinal de saída, que é um cover é para um short, para uma entrada vendida, ou um sell, uma venda para uma entrada comprada, para um buy, ele vai mandar a ordem. Vamos colocar aqui um
ponto em que o mercado rompeu o high ou o low, né? No caso do high é para uma saída de uma venda, e no caso do low é uma saída de uma compra de um ponto. Então eu não preciso também me preocupar em programar isso. O próprio plugin ele já tem esse recurso, se for necessário. Lembrando sempre que qualquer valor zerado nos campos, ele funciona como ele desabilita o campo. O campo não tem valor, não tem utilidade. Limite programado. Limite programado em pontos é o seguinte: eu tenho lá uma ordem de entrada que vai ser disparada a partir do momento em que tem um sinal de buy, por exemplo, no caso de uma compra. Ok. Essa ordem, vamos supor que o mercado andou e bateu lá nos meus... vamos colocar aqui, o mercado agora está em 38,45. 38,45, vamos supor que ele rompeu, deu um sinal de compra. Aí eu lanço a ordem. Eu vou lançar uma ordem a mercado. Perfeito. Mas essa ordem a mercado, eu não quero pagar qualquer valor pela minha ordem. Eu vou pagar simplesmente, vamos supor, um ponto. Então, é uma ordem em que o limite máximo ela é disparada e o limite máximo dessa entrada ela se dá a um ponto. Então, vamos supor que o sinal de entrada ocorreu a 38,45. Ok, eu lanço uma ordem a mercado, mas eu lanço uma ordem limitada em 38,46, de forma que eu não... é o máximo que eu quero pagar. Se ela andar mais do que isso, se o preço andar mais do que isso, eu não quero pagar isso. Minha ordem vai ficar programada lá para comprar no máximo a um ponto do meu sinal, do meu preço de venda, de compra. Tempo de execução ordem programada em segundos. Aqui eu tenho o seguinte: vamos supor que eu tenho uma ordem de índice cheio, de dólar cheio, de 20 contratos. Ótimo. Aí a minha ordem ela é pega, mas o mercado vai, pega e eu consigo entrar com 5 contratos somente. Perfeito. Então, o que esse tempo de execução vai fazer? A partir do momento que a ordem ela foi parcialmente executada, ele vai aguardar X segundos, vamos supor aqui que eu aguarde 30 segundos, por exemplo, 10 segundos, o que seja, e se a ordem não for totalmente executada, eu executo o restante a mercado. Uma forma de eu entrar com toda a minha posição no mercado. Aqui é tempo forçar ordem programada. Aqui é o seguinte: eu lanço a ordem, mas a ordem nem foi executada. Então vamos supor que eu lance uma ordem, a ordem não foi executada. Eu coloco aqui que eu quero aguardar 60 segundos. Se ela não for executada, eu forço a execução dessa ordem a mercado. Aqui eu cancelo a ordem programada. Barras. O que significa aqui? Depois de eu lanço uma ordem, a ordem está lá no book, aguardando a execução, e de repente
Já se passaram 3 barras, por exemplo, a ordem não foi executada. Ele cancela essa ordem e fica aguardando um novo sinal para poder operar. Ou eu posso cancelar uma ordem programada também em pontos. O que significa isso? Se eu tiver, eu lancei uma ordem, preço lá de R$ 38,50, ótimo, e a ordem não foi executada. Eu fico com a ordem lá no book, aguardando. Mas vamos supor que o mercado ande 3 pontos. Ele vai de 38,51 para 38,55. Opa! Nesse caso, eu não quero mais entrar no mercado, eu não quero comprar mais. Ele vai lá e cancela a ordem programada, de forma que eu estou livre para aguardar um novo sinal, o robô está livre para aguardar um novo sinal para entrar no mercado. Força execução programada. O que é isso? O mercado ele executou parcialmente a minha ordem. Perfeito. No que ele executou a minha ordem, imediatamente eu forço que ele complete a ordem. Basta que eu dê um sim aqui. Permitir virada de mão. Permitir virada de mão é quando ele permite que na mesma barra eu tenha um sinal de, por exemplo, de sell para sair de um buy, de uma entrada de compra, e um short para virar a mão, quer dizer, para vender novamente. Isso eu consigo através do permitindo então uma virada de mão. 2 sinais na mesma barra, um para sair do mercado e o outro para reentrar na mão contrária daquilo que eu sentido que estava dentro do mercado. Esse campo aqui é muito perigoso, mas é o seguinte, normalmente se deixa em não, significa o seguinte, quando eu tenho um sinal de entrada, vamos supor que a barra ela está sendo formada, ela não formou ainda, e aí em meio à formação dela, pode aparecer um sinal aqui, ou de entrada, de compra, ou entrada de venda, e esse sinal ele ainda não está estabilizado, quer dizer, é como se aparecesse uma setinha aqui mandando vender, uma setinha vermelha aqui, só que a barra ela está em formação ainda, essa setinha aparece e some, aparece e some. Com isso aqui, eu não fico esperando a confirmação do sinal para eu entrar. Eu entro na primeira aparição do sinal de entrada. Da mesma forma, nesse campo aqui, eu permito que ele saia no primeiro sinal de saída. Quer dizer, vamos supor que eu comprei aqui e aqui a barra está em movimento ainda e apareça um sinal de saída, de venda. Eu não espero essa barra fechar e já executo a saída, já lanço a ordem de saída. Basta eu deixar aqui como sim. Aqui é o seguinte, eu vou definir quantos segundos após ter dado o primeiro sinal, eu vou atrasar aqui a minha entrada. Eu espero o primeiro sinal e aguardo, vamos supor, 5 segundos para que ele execute a entrada. Já é como se eu estivesse atrasando aqui o meu entrar no primeiro sinal. Da mesma forma, eu atraso aqui, vamos supor, em 20 segundos a minha quando acontece o primeiro sinal naquela barra
para sair do mercado. Aqui, sinais na mesma barra, é quando eu tenho sinais, eu vou considerar sinais, por exemplo, sinais contrários até na mesma barra. Eu não considero somente o primeiro sinal, eu considero o primeiro, eu considero ambos os sinais. Então, se eu tiver dentro do mercado, eu primeiro considero um eventual de saída, depois eu vou considerar um outro eventual de entrada. Então, aqui seria sinais na mesma barra, sim. E stop sinal na mesma barra é quando o mercado eu tenho uma ordem de stop gain ou stop loss, e nesse ponto ela sai, quer dizer, então essa barra ela foi estopada para mim, e imediatamente eu tenho também um sinal de entrada. Ele vai considerar esse sinal de entrada. Caso contrário, eu vou aguardar um novo sinal de entrada. Então, você tem que ter muito cuidado nisso aqui, porque às vezes é um stop de stop loss. Então, tive um stop loss aqui, ótimo. E na mesma barra eu tenho um sinal de entrada, ou de uma compra ou de uma venda, e se eu tiver com isso marcado, ele vai imediatamente fazer uma nova entrada. Tem que ver se isso realmente é desejável. Eu tenho um outro controle aqui que me permite facilmente evitar que eu opere em ambos os sentidos. Se esse controle estiver em zero, ele não vai fazer, ele não vai filtrar somente entradas na compra ou somente entradas na venda. Mas se eu colocar ele como -1, ele só vai poder fazer entradas vendido, ele só vai poder operar no lado vendido. E o contrário, quando eu coloco 1, ele vai só operar no lado de compra, só vai operar comprado. O normal é o 0, e deixar isso a cargo do Trade System. Mas, às vezes eu não preciso ir lá mudar meu código de robô, simplesmente eu venho aqui, hoje eu acho que o mercado vai só subir. Então já deixo ali que ele só vai operar para compra e vice-versa, para venda. Limite de trades. Eu posso também definir aqui um limite de trades para as minhas operações no dia. Então, vamos supor, vou colocar aqui que eu só posso operar 30 vezes no dia. Mais do que isso não me interessa. Então, é uma forma de eu evitar que ele opere muitas vezes. Você também tem que analisar o objetivo aqui, se é desejado ou não, porque às vezes ele pode deixar de operar em situações que seriam interessantes. Ok, é isso. Lembrando que todos os campos, eles têm na parte, como a parte inicial do nome, a identificação do TS. Para que isso? Para evitar que você tenha dois robôs operando com o mesmo número de TS. Então, esse robô que nós criamos aqui, ele é o robô 1. Então, não posso ter um outro robô 1 operando no mesmo MBroker. Da mesma forma, só ressaltando, nós temos tudo isso que está sendo falado aqui no vídeo. Existe um arquivo em PDF ou em Help do Windows que com todos os detalhes disso que a gente está cobrindo aqui. Então vocês podem ter acesso a ele sem problema nenhum. Obrigado, então.